E aí galera, beleza? Hoje, enquanto eu faço esse desenho no estilo mangá, bora trocar uma ideia sobre a história dessa arte incrível, quem inventou o mangá, como ele ficou popular e umas curiosidades que, aposto, você não sabia. Então já deixa o like, se acomoda aí e bora desenhar e aprender juntos. Aqui eu criei esse modelo base de uma jovem estilo steampunk, ou a tecnovapor. Não é um desenho com uma cena de ação, com um ângulo diferente, não é algo simples, porém a construção de ambiente é bem feita. Para começar, claro, não pode faltar a lapiseira. Tô usando essa aqui, que é aquela clássica, prática e que todo mundo ama. Eu curto usar uma ponta 0,5, porque dá para fazer um traço mais fino e preciso, perfeito para marcar aquelas linhas iniciais sem pesar muito. E o bom é que dá para apagar tranquilo se rolar algum errinho, porque, né, errar faz parte. Você sabia que o mangá tem raízes bem antigas? Acredita que lá no Japão feudal, por volta do século XII, já existiam desenhos em pergaminho chamados emaki? Mas quem realmente deu o pontapé para o mangá moderno foi o artista Osamu Tezuka, conhecido como o pai do mangá. Ele se apresentou em filmes da Disney e criou um estilo único, com aqueles olhos grandes e expressivos que a gente conhece hoje. Um dos primeiros grandes sucessos dele foi Astro Boy, lançado nos anos 50. O mangá explodiu de popularidade no Japão logo depois da Segunda Guerra Mundial. O país estava passando por um momento difícil e as histórias em quadrinhos foram uma forma acessível de entretenimento. Na década de 80, com títulos como Dragon Ball e Akira, o mangá começou a conquistar o mundo inteiro. Hoje, ele influencia não só outros estilos de quadrinhos, mas também filmes, moda e até videogames. Outra coisa muito legal do mangá são os estilos diferentes. Tem o shonen, que é focado em ação e aventura, tipo Naruto e One Piece. O shoujo, que traz histórias mais românticas e delicadas, como Sailor Moon. Tem também o seinen, com temas mais adultos e complexos, como Berserk. E não podemos esquecer o josei, que fala mais sobre a vida adulta das mulheres, como Inanna. Nesse desenho eu estou usando os seguintes materiais: lapiseira 5 e 7, caneta 5 da marca Unipin, uma caneta ponta-pincel. Agora vem um material que pouca gente fala, mas eu curto demais, a Decigraph. Sério, essa caneta é uma mão na roda para fazer detalhes e sombreados. Dá um efeito super da hora, principalmente em áreas de sombra, cabelo, dá aquele toque a mais no desenho, sabe? Parece bobeira, mas faz uma diferença absurda no resultado final. Essa eu ganhei do meu irmão e agradeço ele, valeu André, pois é muito top mesmo. Você já viu como um simples traço pode dar vida a uma ideia? Uma linha no lugar certo, e de repente, aquilo que estava preso na sua cabeça começa a ganhar forma. E é aí que entra a mágica das canetas no desenho. Quando eu pego uma caneta, sei que não tem volta, não tem borracha, não tem desfazer, cada risco precisa ser pensado e ao mesmo tempo tem que fluir com naturalidade. É um equilíbrio entre controle e liberdade. E, se a gente quer falar de traço com personalidade, não tem como deixar de mencionar o nanquim. A profundidade do preto dele é única e intensa, forte, marcante. Um traço de nanquim não é só uma linha, é uma assinatura no papel. Mas o verdadeiro segredo não está no jogo entre luz e sombra. Sabe aquela sombra feita com achuras? Pequenas linhas paralelas que, sozinhas, parecem simples, mas juntas criam uma sensação de profundidade absurda. Um lado do rosto que fica na escuridão, um detalhe em um olhar, a curva de um cabelo. Tudo isso ganha vida com a sombra certa no lugar certo. E não é só sobre preencher espaços escuros, é sobre entender onde a luz bate, onde ela se esconde. Cada ponto de sombra realça a luz e dá volume. A ilusão de tridimensionalidade nasce dessas decisões simples, onde escurecer, onde deixar expirar. O que é mais interessante? Com caneta, cada erro se transforma em oportunidade. Uma linha fora do lugar pode virar um novo detalhe, uma sombra inesperada. E, no fim das contas, o desenho não carrega apenas a sua técnica, mas também o momento em que você criou os deslizes, as decisões rápidas, as correções criativas. Então, na próxima vez que você pegar uma caneta, pense nisso. Cada traço conta uma história, e mesmo o erro pode ser o detalhe que vai dar alma à sua arte. Uma das coisas mais marcantes no estilo mangá são as sombras e texturas feitas com técnicas simples, mas super impactantes. Um exemplo clássico é o Ashur, aquelas linhas paralelas que criam sombra e profundidade. Tem também o uso de pontilhismo e o famoso screen tone, aquelas folhas adesivas que os artistas colam e cortam para criar sombras e efeitos de textura. Com o avanço da tecnologia, muita gente começou a desenhar mangá digitalmente. Softwares como o Clip Studio Paint são super populares entre mangakás modernos.
Uma vantagem? Dá para adicionar efeitos, texturas e corrigir erros com mais facilidade sem perder a essência dos traços tradicionais. Você sempre deve caprichar nos cenários, pois não importa se o desenho é simples, mas desde que seja bem caprichado, e isso inclui sombras, luzes e composição. Os olhos são uma das partes mais icônicas no estilo mangá. Eles são grandes e expressivos porque transmitem emoções de forma intensa. Isso começou com Osamu Tezuka, que se envolveu nos olhos grandes dos personagens da Disney. No mangá, os olhos podem até contar a história de um personagem mais arredondados para personagens inocentes e detalhados, ou mais estreitos e sombreados para figuras misteriosas e vilões. Uma característica marcante do mangá é o uso de proporções exageradas para transmitir emoções ou humor. Um exemplo clássico: quando um personagem fica nervoso e de repente fica com a cabeça gigante ou o rosto vermelho. Além disso, em cenas de ação, os movimentos são muitas vezes distorcidos para passar a sensação de velocidade e impacto. E aí, curtiu esse rolê pela história do mangá? É incrível como um estilo que nasceu no Japão conseguiu conquistar o mundo todo, né? E se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, comente qual o seu mangá favorito e se inscreva no canal. Valeu por acompanhar e até a próxima arte!